Olá, hoje veja em entrevista o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Paulo Artung é economista, foi deputado estadual, federal, senador, prefeito de Vitória e governa o Espírito Santo pela terceira vez. Também participa desta conversa o colunista de Veja, Augusto Nunes. Governador, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu queria começar a nossa conversa por um assunto que causa comoção nacional, a tragédia ocorrida em Mariana, em Minas Gerais. Porém, estados como o seu, Espírito Santo, especialmente o seu, também sofrem com os prejuízos dessa tragédia. Quilômetros da costa capixaba estão tomados pela lama. Na opinião do senhor, de quem é a responsabilidade por esse desastre? Olha, é um desastre absurdo, né? Assim, talvez o maior desastre ambiental da história do nosso país, que também ceifou vidas humanas de irmãos nossos. Pela lei brasileira, a responsabilidade é clara, é objetiva nesse caso. Mineração é uma atividade de altíssimo risco, né? E a responsabilidade é da empresa Samarco, uma empresa pertencente à Vale do Rio Doce, 50%, e à BHP, 50%. Estou me referindo às duas empresas que são proprietárias da Samarco, porque são as duas maiores mineradoras do mundo, né? Então, assim, a responsabilidade é da Samarco. Tem questões nesse desastre que não tem como ressarcir, né? Danos que não são possíveis de serem ressarcidos, como vidas humanas, como questões culturais, emocionais quer dizer, um impacto que é impossível ressarcir, mas naquilo que é possível ressarcir tem responsável, e a minha expectativa é que o responsável assuma o seu papel. Quem, né? é o responsável? A Samarco. A Samarco. Né? Nós notificamos... Ela é cobrada por quem? Nós notificamos a Samarco, o governo do Espírito Santo notificou a Samarco no domingo. O acidente foi quinta-feira, no domingo nós notificamos a Samarco para todas as providências emergenciais. No Espírito Santo? No Espírito Santo. Né? O governo mineiro faz o mesmo em relação a Minas? O governo mineiro tem o mesmo papel, o governo da União tem o seu papel. O governo federal, qual é o papel dele? Porque o Rio é federal. Né? O Rio é federal, ele tem um papel importante como autoridade fiscalizadora, normatizadora e assim por diante. Então, o governo do Estado do Espírito Santo notificou no domingo. Nós encontramos uma Samarco que não conseguia reagir naquele momento, né? Ficou claro para nós do Espírito Santo que a Samarco não tinha um plano para conviver com um desastre de tal proporção. Então nós tivemos que ir para a Justiça, e entramos na Justiça contra a Samarco para que ela saísse da paralisia e começasse a agir no sentido do atendimento das populações. E aí, na sexta-feira dessa primeira semana, é que a empresa começa a dar respostas e depois passou a dar respostas efetivas ao poder público, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Estou falando muito em relação ao Estado do Espírito Santo, quer dizer, claro. Então o desastre ocorreu em Mariana. Tem uma peculiaridade o que ocorreu em Mariana, pela perda de vidas humanas, pela destruição de comunidades, que destruiu comunidades. Desapareceram. E tem uma peculiaridade ligando Minas ao Espírito Santo, que é a bacia hidrográfica do Doce, né? Por aonde passou a lama, houve um processo de destruição. Fauna, flora, quer dizer, e chegou no mar essa lama, num berçário importante, numa região riquíssima do ponto de vista ambiental. Essa região que é conhecida como Regência, na Foz do Rio Doce, tem uma base importante do Projeto Tamar. Uma das mais importantes do Projeto Tamar é na Tartarugas marinhas. Um trabalho que protege tartarugas em extinção. Quer dizer, então, o que nós estamos fazendo é cuidando do emergencial, né?
água para as populações ribeirinhas, o alerta primeiro que demos às populações ribeirinhas para que soubesse o que estava acontecendo, todo o trabalho emergencial, inclusive cobrando da empresa nesse trabalho emergencial a sua participação, e ela tem participado nesses últimos dias, cuidando de você monitorar o que está acontecendo no Rio, na foz do Rio, e agora, a partir de amanhã, com a Marinha chegando ao Espírito Santo, a Marinha colocou uma unidade hipermoderna, vai praticamente fazer o seu primeiro grande trabalho no Brasil, uma unidade que custou 70 milhões de dólares a Marinha, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, está baseada agora, hoje no Espírito Santo. Governador, eu até peço desculpa, quem conduz é o Silvio, eu estou falando demais, mas só para completar, a minha curiosidade mais premente aí. O senhor fala que o senhor está cobrando respostas da empresa. O que são respostas? O que ela tem de fazer? Além de pagar multas, o que mais ela faz? Multa, eu não sou muito simpático a multas num caso desse, porque... Mas ela precisa pagar pelo prejuízo. Mas vamos lá. Nós estamos vivendo aí uma crise fiscal brutal no país. Municípios, estados e a União, né? A multa acaba caindo no caixa único, né? na conta pública e raramente retorna para que possa fazer um processo de recuperação ambiental. Então, quer dizer, o dinheiro que a empresa paga não vai para esse fim. Não volta na maioria das vezes. Então, assim, estamos cuidando do emergencial. Eu estava falando assim, do emergencial. O emergencial é isso, é água para quem precisa de água, é assistência para quem precisa de assistência, vai ter que cuidar dos pescadores. A empresa cuida disso. Claro, a empresa. Vai ter que cuidar dos pescadores que perderam a sua renda e assim por diante. E nós estamos monitorando todo o impacto da lama. Esse é o emergencial, né? Agora, depois tem o estrutural, tem um olhar para frente, que eu acho que é a recuperação. A recuperação de Mariana é uma coisa, o entorno de Mariana, a recuperação da bacia hidrográfica do Doce é um outro desafio. E eu queria dizer aqui já, antes de ser perguntado, é possível? É possível. O mundo nos mostra isso. Bacias hidrográficas que foram destroçadas por vários motivos foram recuperadas. Você tem exemplo na Inglaterra, na França, no Japão, na Coreia mais recentemente. É possível, é possível. O que a gente precisa? A gente precisa de um plano, precisamos de um plano consistente, precisamos de um fundo. Quem tem que aportar no fundo é a empresa. A empresa tem que aportar no fundo o ressarcimento. Esse fundo não pode virar varejo, ele tem que ter função específica de recuperação do doce, senão vira um balcãozinho disso, daquilo outro, e o dinheiro se perde. Então ele tem que ser um fundo com destino específico e tem que ter uma governança. Eu espero que a governança, a gestão, não seja no padrão brasileiro de governança e gestão, porque senão as coisas não acontecem. Pois é. Governador, o senhor falou agora há pouco sobre a fiscalização da barragem. Fiscalização é tarefa do Departamento Nacional de Produção Mineral, um órgão que está no guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia, portanto, do governo federal. Um órgão que está sucateado e que não tem recursos. Não há, no mínimo, uma omissão do Estado nesse caso? Olha, a sua afirmação é uma constatação. Você tinha lá um debate... Porque o senhor coloca a responsabilidade você tinha um debate no colo da Samarco, né? Esse é um ponto. Mas tem um outro ponto nessa história, que é a questão da fiscalização, o papel do Estado. O governo federal não está fingindo que não tem responsabilidade também nesse caso? Olha, eu vou voltar a dizer, você faz uma afirmação que é uma constatação. O DNPM está sucateado? Está sucateado. Agora, se você olhar tudo que já veio a público, a empresa contratou fiscalização privada, que foi feito recentemente, há 5 meses atrás. E aí, eu não sou especialista nessa área. Mas não tinha um plano de monitoramento. Eu não sou especialista nessa área, mas assim, os especialistas estão dizendo uma coisa que eu estou concordando. Assim, só tem duas hipóteses. Ou a norma que existe no país, ela não foi cumprida, ou ela é insuficiente. Tá certo? Então, assim, ninguém sabe as causas do desastre, né? Ninguém sabe as causas do desastre até agora. Vamos saber mais para frente. Mas, sabe, ou você tem que mudar a norma, ou a empresa não cumpriu a norma. Mas é uma atividade de risco,
tá certo? E se você procurar a legislação, eu também não sou legislador, eu não sou advogado, mas se procurar a legislação, a responsabilidade é da mineradora. Sabia-se no caso da Samarco, que o conteúdo das barragens era tão tóxico? Isso se sabia? O que tinha os rejeitos? Eu acho que sabia. Nós não temos essa atividade no estado do Espírito Santo. Na verdade, o minério de ferro é produzido nas Minas Gerais e escoa para os mercados, inclusive para os mercados internacionais, pelo Espírito Santo e pelo Rio de Janeiro, né? Então, assim, nós não temos essa atividade, mas eu acho que o conhecimento dessas enormes barragens de rejeito era um conhecimento das autoridades mineiras, das autoridades nacionais e assim por diante. É possível dimensionar, pelo menos se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, seja ambiental para o ecossistema marinho, no caso do Espírito Santo, o rio, né? E o prejuízo financeiro. Tem que contar os prejuízos em vidas, né? Sobretudo em vida irreversível. Se a gente falar em números hoje, né, do que é possível ser dimensionado, do que é possível ser ressarcido, nós vamos estar dando um passo precipitado. Esse trabalho está sendo feito. No caso do Espírito Santo, estamos fazendo em todo o doce capixaba, né? E a estimativa? A estimativa ela vai ser feita com bases científicas, bases sólidas, né? Mas é um desastre de enormes proporções. Você tem um impacto. Número o senhor não pode nem dar, na cifra seria uma precipitação. Eu acho que seria uma precipitação. Mas para a atividade econômica agora o impacto Estado... é esse. Assim, o impacto ele é ambiental, né? Ele é social e econômico, né? Quer dizer, a cidade de Colatina, por exemplo, só agora voltou a captar água do doce, né? Toda uma estrutura teve que ser montada, uma estrutura que não cobre 100% do que o Serviço Autônomo de Água de Colatina abastece a cidade, né? Então, você tem tudo ali, o comércio, a indústria, todas as atividades. Estou dando um exemplo, os pequenos proprietários, às margens do doce, né? Quer dizer... Os inúmeros pescadores que nós temos às margens do doce. Então, é um prejuízo muito grande, precisa ser dimensionado. Isso, eu volto a dizer, isso precisa ser trabalhado. Na minha ideia, a recuperação do doce deveria ter um fundo específico para a recuperação do doce, para que esse ressarcimento não vire assim, um enorme varejão, como as coisas acontecem no nosso país, né? Marcado assim por práticas políticas equivocadas e assim por diante, e daqui a 5, 10 anos a gente olhe para trás e veja, olha, tivemos um desastre grave, tínhamos uma oportunidade de estruturar a recuperação do doce e não conseguimos sair do lugar. Vou fazer aqui uma última pergunta sobre Mariana, para depois a gente poder tratar um pouquinho de política. O senhor disse que as responsabilidades estão sendo apuradas, precisam ser apuradas. No entanto, a presidente Dilma Rousseff baixou um decreto no qual ela classifica como um acidente natural. Não é precipitado classificar como um acidente natural quando as responsabilidades ainda serão apuradas? Eu não sei se esse decreto ele caracteriza esse desastre como natural. Acho que não. Não foi uma declaração. Eu acho que essa mudança no decreto, pelo que eu entendi, né, é uma mudança específica para fins de liberação de FGTS, no caso de desastre. Por quê? Porque para liberar o FGTS tinha que ser desastre natural. Então a caracterização ali é para fins de liberação de FGTS das famílias que foram atingidas por esse desastre absurdo, né? Então, eu acho que não é uma caracterização, até porque não tem como caracterizar esse desastre como natural. Ele não é natural, né? Ele é fruto de uma atividade que, sabe, errou em algum ponto. Errou em algum ponto. Ou errou não cumprindo a norma, ou errou porque cumprindo a norma brasileira é insuficiente
para barragens de rejeitos como aquelas barragens que nós vimos as suas imagens. Um sistema de alarme, não havia nem sirenes. Isso. Tinha falhas aí também, já está público e colocado pela imprensa. Muito bem, vamos falar um pouquinho de política. Bom, recentemente o PMDB, o seu partido, fez um congresso, uma reunião, né? E desse encontro, ficou decidido neste encontro que não era hora de desembarcar do governo. No entanto, o país vive aí uma crise econômica, política e moral até sem precedentes. O PMDB, de certa forma, aí não é um parceiro. Como é que o senhor vê a posição do seu partido neste momento? Aí não tem uma ambiguidade? Uma não. Várias. Assim, vamos colocar duas coisas. O senhor acha da participação do PMDB, para ser mais específico, no governo, com tantos ministérios? Vamos colocar duas coisinhas básicas assim. Primeiro, eu acho que nós não temos vida partidária no país na atualidade, né? Um país com essa quantidade de partidos não tem estrutura partidária. Nós precisamos refundar uma estrutura partidária para o país. Talvez, se a gente acertar o fim da coligação, proporcional, no voto proporcional, se for possível até mudar o sistema de votos, eu acho que a gente começa a organizar a vida partidária no país. Eu acho que não faz sentido você ter aí 28, 30 agremiações partidárias, 30 e tantas agremiações partidárias. Por outro lado, assim, o que é o PMDB? O PMDB é uma confederação de partidos regionais, né? Cada região, se você olhar lá o PMDB do Rio Grande do Sul com Pedro Simon, você vai ver o PMDB de outro estado, já tem uma diferença muito grande. Então, assim, é muito difícil o que você me pede, assim, sabe? Olha que eu topo tarefas dificílimas, né? Mas é muito difícil falar em nome do PMDB. Mas, né? O PMDB do Espírito Santo, sabe? Assim, é muito difícil falar. Mas do Posso seu falar estado, com alguma parcimônia do PMDB do Espírito Santo, que também é um PMDB complexo, com seus grupos, com as suas organizações. Então, o senador Ricardo Ferraz, do seu partido, do Espírito Santo, por exemplo, tem um discurso bastante oposicionista ao governo. E está fazendo uma boa atuação como senador. Ele foi meu vice-governador, nós temos uma relação pessoal muito boa e ele está seguindo um caminho de oposição, e é um caminho respeitável, né? Ele tem dúvidas se deve permanecer no PMDB, já discutiu comigo, inclusive, esse assunto. Então, para você ver a complexidade desse quadro que nós estamos vivendo, desse quadro partidário, e aí, assim, eu não me arvoro a ser porta-voz de partido. O que eu posso ser porta-voz, com muita humildade, são das minhas ideias, então, da minha história pessoal, por outro ângulo, do que eu penso e assim por diante. O senhor disse muito corretamente que o senhor ficou com a sensação de que a empresa que provocou a catástrofe de Mariana estava perplexa. O senhor não tem a sensação de que o governo federal também está perplexo diante da crise? Eu tenho dito uma coisa... Ou há um plano? Eu não vejo nenhum. Não tem. Eu acho assim que o país vinha numa crise econômica por erros de condução de política econômica, essa é a minha visão, desde 2011, né? Eu acho que o país, a política econômica acertou na medida anticíclica, 2009, com um belo produto em 2010, e a partir de 2011 a política econômica foi equivocada, quer dizer, persistir numa estratégia de puxar a economia pela via do crédito, dos subsídios e do consumo não fazia sentido. Assim. É só olhar o desempenho da economia 2011, 2012, 2013, 2014. Assim. Então, assim, você tem um histórico que mostra que o país não estava no caminho certo e que isso ia custar caro ao país do ponto de vista fiscal, como a conta agora chegou, né? Então, assim, o que tem de novo, assim, tem uma coisa nova, é a crise política. Eu acho que não é a crise econômica o novo. O novo é a crise política. Aonde a crise política se explicita, na minha modesta visão? Na eleição, quando sai um país absolutamente dividido. E aí minha observação é o seguinte, quer dizer, quem ganhou não interpretou o que estava acontecendo no país e não conseguiu agir
com proporcionalidade com o quadro que estava emergindo das urnas. Mas quem perdeu também não desceu do palanque. O que isso provocou no país? A continuidade da crise econômica, uma crise política que levou à paralisia do país. Só que quem perdeu agora tem a maioria nas pesquisas, o que é um complicador. Claro, né? Claro, mas isso levou a uma paralisia do país. Assim. Então, assim, o que eu vislumbro é que nós precisamos, e aí quando eu falo nós, eu falo de lideranças do mundo do trabalho, de lideranças do mundo da produção, de lideranças do mundo da política, da imprensa brasileira, que é uma imprensa livre, que dá uma contribuição importantíssima. Nós precisamos estruturar uma agenda, estruturar um caminho para o país. Quer dizer, quando a gente pega os números ontem de desemprego, a gente vê a face mais dura dessa crise que nós estamos vivendo. Quer dizer, são irmãos nossos, são brasileiros que perderam o emprego, estão perdendo renda. Quer dizer, chegaram a ver uma melhoria de vida nos últimos anos, estão perdendo aquilo que ganharam e muitas vezes estão perdendo mais ainda do que ganharam. Então, diversos segmentos se unem, como o senhor está propondo, para traçar um plano para o país, e isso não significa que quem tem o poder não tem plano nenhum? Claro, está claro, nós estamos numa paralisia, só estamos aí numa corda esticada, né? E numa paralisia do país. Né? O que nós precisamos é sair dessa encruzilhada que nós estamos. Quer dizer, as instituições estão funcionando, as investigações estão feitas, hoje nós estamos vendo o resultado de investigações, né? Então as instituições estão funcionando. O que está precisando funcionar, além das instituições com seus papéis republicanos? Está precisando funcionar a capacidade de a gente fazer um movimento articulado pelo país, não é pelo governo, é pelo país. Isso é que está faltando. Como é que a gente tira o país dessa encrenca que o país entrou? Assim, objetivamente. Quer dizer, se a gente não modernizar o país, a gente já sabe que pelo acordo nacional, pelo crédito, pelo consumo, sabe? Isso não vai mais. Pelo modelo que saiu da Constituição de 88, não vai mais. Isso esgotou. Tem coisas que chegaram ao fim da linha no país. Como é que a gente tira o país dessa situação? Quer dizer, nós precisamos de um diálogo nacional. Um diálogo nacional que perpassa os atores da vida nacional. E fazer uma agenda. A agenda tem que modernizar o país. É possível manter esse país com esse sistema de previdência público e privado? Claro que não. Isso vai nos levar para a Grécia. No pior da crise fiscal da Grécia, não no melhor da filosofia e dos avanços do conhecimento humano na política. Infelizmente, mas vai levar para o pior da Grécia aí que nós assistimos agora recentemente, onde a extrema esquerda teve que fazer as reformas na Grécia, teve que liderar as reformas da Grécia. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando criar uma agenda para o país que modernize o país, que torne o país competitivo no mundo. O nosso espaço agora é no mundo, é no comércio exterior. Né? E aí só chega no mundo de pé quem tem preço, quem tem qualidade, quem tem custo. Por isso que eu falo que nós por isso que eu falo que a gente precisa modernizar o nosso país. Agora, politicamente, tornar o país competitivo. Qual é a opinião do senhor sobre o andamento do processo de impeachment da presidente? Olha, eu estou com o ex-presidente Fernando Henrique. Eu acho que ele deu uma declaração sábia, que eu pensei até que fosse organizar a reflexão em torno do assunto, até pelo papel de ex-presidente que ele tem. Ele disse, olha, impeachment está na Constituição, eu não vou conseguir repetir as palavras dele, mas eu acho que é mais ou menos isso. Impeachment está na Constituição, ou seja, impeachment não é golpe, né? Impeachment está na Constituição, tem lá as bases. Se aparecer o fato determinado que leve ao impeachment, não precisa de nenhum de nós, acho que sou eu que estou falando isso agora, gastar o mínimo de energia com isso, porque vai processar numa velocidade muito grande. Então, assim, o que eu acho que nós devemos colocar nossa energia é num outro caminho. Como é que monta um trajeto para o país seguir agora para que a gente possa diminuir o desemprego, fazer com que os empresários que não estão conseguindo pagar suas contas... um plano que não existe. Os empresários não estão conseguindo pagar as contas, gente. Nós estamos indo numa marcha da insensatez. Como é que quebra a marcha da insensatez e coloca um caminho razoável para o país? É isso que eu acho que nós temos que perseverar, né? E o curso dos fatos políticos, das investigações, do dia a dia,
vai mostrando a sua cara. E aí sim, aconteceu um fato determinado, tem uma intercorrência aqui grave, isso processa. Nós somos um país que as instituições estão funcionando, que temos uma imprensa livre. Quer dizer, nós, graças a Deus, cometemos erro na política econômica, mas não flertamos em algumas coisas erradas com alguns vizinhos nossos, né? Então, nós temos imprensa livre, nós temos instituições. Quer dizer, o que nós precisamos hoje é de um plano. Como tivemos lá atrás o Plano Real, né, que foi importante para o país. Nós precisamos de um plano, de um rumo, de uma agenda, e de uma agenda que cuida da modernização do país e da competitividade do país nesse mundo integrado que nós estamos vivendo, que não tem lugar ao sol para quem não seja competitivo. Tudo bem. Governador, eu vou fazer aqui a minha última pergunta, porque o nosso tempo passou muito rápido. Depois o Augusto faz a pergunta dele e a gente encerra. O senhor já foi senador. O senhor imaginava um dia ver um senador da República preso pela Polícia Federal? Hoje, no dia que gravamos essa entrevista, o senador Delcídio Amaral do PT foi preso pela Operação Lava Jato. E eu já faço a minha pergunta para o senhor responder, já uma resposta só, o senhor resolve o problema do tempo. Se o governo se o senhor acha que o governo, toda hora a Polícia Federal está agindo, mandamos agir, se o governo de fato está entendendo, o governo federal, o peso que tem a corrupção nesse desconforto, nesse descontentamento nacional que se reflete nas pesquisas. Olha, primeiro, você pergunta se eu esperava. Claro que não, né? O Senado é uma instituição, assim, eu passei pelo Senado, fiquei 4 anos, depois me elegi governador. Foi uma instituição que eu gostei do debate. Nós vivemos uma crise durante o período que eu tive no Senado com Antônio Carlos e com Jader. Isso também, naquele momento, paralisou um pouco o Senado, mas eu tive uma experiência boa como senador esses 4 anos que eu estive no Senado. Então, claro que não esperava, eu acho que os brasileiros não esperavam, muito menos com os dados que estão saindo agora pela imprensa, fruto da investigação, as informações que estão saindo. Então, assim, é de ficar perplexo. Isso joga mais desânimo num país que está precisando se animar. Isso é que é triste, sabe? O país está precisando animar, né? As pessoas precisam voltar a acreditar no país. Nós precisamos fazer com que os investidores nacionais e estrangeiros voltem a confiar no nosso país. Perderam a confiança. E com razão, vamos ser claros. Quer dizer, e numa hora dessa isso ajuda a desanimar. E o governo tem consciência disso? Sabe? Acho que não. Acho que não. Mas nós brasileiros precisamos ter consciência das coisas, precisamos acender uma luz nessa escuridão, sabe? Eu acho que esse é o nosso papel, acender uma boa luz aí para iluminar caminhos. Normalmente, quando a gente entra numa encrenca desse tamanho, a gente precisa ter uma luz, e a luz normalmente ela acende quando a gente tem um rumo. E um rumo é uma agenda, sabe? O que fazer, né? O que fazer para você reestruturar as contas públicas nacionais, que precisam ser reestruturadas, né? Porque isso vai trazer credibilidade de volta. O que a gente faz para essa reestruturação não ser uma coisa de 2 anos, ser uma coisa que tenha uma sustentabilidade, né? Tem que mexer na Previdência, não tem jeito, em outras coisas que tem no nosso país que são tabus, né? Então, assim, e além disso, o que a gente faz para a nossa empresa poder ser competitiva nesse mundo integrado que nós estamos vivendo? A empresa que produz alimentos, ela já é competitiva, mas como é que a gente faz para a nossa indústria, para a nossa área de serviço ser competitiva? Tem que olhar, quer dizer, o que está travando o país? Tem muita coisa travando o país. Acho que não resumiu, falta coisa que o governo não coisas tem. Coisa que nós podemos encarar, resolver e dar a volta por cima. Nós estamos precisando dar uma bela volta por cima, porque nesse momento, infelizmente, o país está prostrado. Tudo bem. E nós precisamos tirar o país dessa posição. Bom, lá se foi nossa meia hora. Eu agradeço ao governador Paulo Artung pela conversa. Obrigado, Augusto Nunes. Prazer. Nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.